Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. A bênção de ser escolhido pelo Pai é o nosso segundo tópico da nossa lição, baseado em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Somos povo abençoado. Por que nós somos um povo abençoado? Todo aquele que crê em Cristo Jesus é abençoado. Para entendermos que somos um povo abençoado, nós temos que ter na nossa consciência que temos dois tipos de bênção. A bênção comum e a bênção especial. A bênção comum é para todas as pessoas, como a chuva, o oxigênio, o ar que respiramos, a água. Então essas são todas bênçãos comuns, que são para aqueles que creem em Cristo, creem em Deus, creem no Espírito Santo, e para aqueles que não creem. A bênção especial é para todos aqueles que creem em Cristo, como a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a salvação em Cristo Jesus, a restauração espiritual, são bênçãos especiais. Então, nós vamos ver que nós somos um povo abençoado por quê? Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esta bênção espiritual é a bênção especial. Ela é só para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele diz: bendito, ele louva, ele adora, ele engrandece o nome de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, é por isso que nós somos um povo abençoado, devido a toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para alcançarmos o céu, nós temos que crer em Cristo Jesus. Para termos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós temos que crer em Cristo Jesus. Porque sem isso, nós não vamos conseguir nada, apenas as bênçãos comuns. Dos versos 3 até ao verso 14 do capítulo 1, Paulo trata apenas toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, que se divide em bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um trabalha em conformidade para nos abençoar. Deus é o Criador de todas as coisas. Cristo Jesus é aquele que veio cumprir a obra da redenção, a obra da salvação. E o Espírito Santo, ele aplica esta obra em nossa vida, derramando sobre nós os frutos e os dons espirituais. Então, Paulo, ele trabalha estas bênçãos espirituais nas regiões celestes, de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nos abençoar dia após dia. Uma das bênçãos espirituais que recebemos é sermos escolhidos por Deus em Cristo Jesus, seu Filho. Então, nós recebemos essa bênção espiritual de Deus nos escolher em Cristo Jesus para recebermos essas bênçãos espirituais nas regiões celestes, que é a salvação da nossa vida, nos tirando do pecado, das trevas, da morte espiritual, para nos levar para a luz, para a santificação e também para a justificação dos nossos pecados, recebermos o perdão. A eleição é iniciativa divina. Ele escolheu, ele quis nos escolher.
Por causa do quê? Por causa do seu grande amor, que nós já vimos lá em João 3,16. Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Efésios 1, de 3 a 6, ele vai mostrar para nós essa bênção espiritual que é a eleição. Em Deus nos escolheu em Cristo. E isto fica bem claro em Efésios 1, 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, Deus nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Paulo ele está falando para nós que Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes que o mundo fosse criado. E assim, ele nos adota como filhos. Cristo é a primícia e nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros do quê? Das regiões celestiais, da salvação eterna. Antes que houvesse mundo, Deus nos escolheu em Cristo, confiando a Cristo, confiando a Ele a obra redentora, a obra da salvação, que é pela fé em Cristo Jesus. Assim vemos no texto que a iniciativa é toda de Deus. Então você viu que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então foi iniciativa toda dele nos escolher para sermos salvos em Cristo. Então você vê, Deus, no verso 3, nos tem abençoado. No verso 4, nos escolheu. No verso 5, nos predestinou. No verso 6, ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Então você vê que a iniciativa toda de nos abençoar, de nos escolher, nos predestinar, nos conceder gratuitamente no amado, é totalmente de Deus. Não é obra humana, não é escolha humana, mas sim uma escolha que vem diretamente de Deus para atingir o nosso coração pela fé. E isso nós vamos ver no capítulo 2, verso 1. Ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Ele nos escolheu para dar vida. A eleição é um mistério. Não devemos sistematizá-la. No entanto, John Stott, um pastor, sugere 4 verdades importantes a serem estudadas e aceitas. Ou seja, a primeira verdade: a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Nós vemos Romanos 8, verso 28, Romanos 11, 36, João 6, 44, 45, 65, Atos 13, 48, 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10, 1 Pedro 1, de 1 a 2. Todos esses textos vão mostrar que a eleição é uma revelação, é uma escolha, é um direito, é uma vontade de Deus para a nossa vida. E não uma especulação ou um achismo humano. No Novo Testamento, Deus está edificando uma comunidade internacional para que seja suas testemunhas sobre a obra redentora de Cristo. Esses seus filhos deveriam ser: primeiro, santo. Em Efésios 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, aos que vivem na igreja em Efésios, que viviam e buscavam uma vida separada do pecado, vivia em santificação. A palavra santo significa separado do pecado, separado do mundo, separado para a glória de Deus. Então eles viviam em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Em 1 Pedro 2,9, especial. Então, esse povo de Deus, esta nova comunidade deveria ser especial. Por quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que um povo especial? Porque nós não éramos nada. Se nós olharmos o capítulo 2, você vai ver que éramos filhos da desobediência, filhos da ira, que nós vamos estudar ainda, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos compra com o sacrifício de Cristo e nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Propriedade por quê? Porque somos selados com o Espírito Santo. Esse selo mostra que nós somos exclusivos de Deus. Qual finalidade? Proclamar, ser testemunha da virtude daquele que vos chamou, daquele quem? Das virtudes de Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Segunda, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, a eleição, ele nos escolheu para viver uma vida santa. Sermos santos, irrepreensíveis, sem pecado. Diante de quem? Diante de Cristo, ele. Como? Em amor. Nós podemos fazer tudo que o mundo quer que nós façamos. Nós não fazemos por amor a Deus, por amor a Cristo. Nós somos livres para fazer qualquer coisa. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Por quê? Porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Deus nos escolheu em Cristo, escolhido para sermos santos. Longe de estimular o pecado, a doutrina da eleição o proíbe e nos impõe a necessidade de uma vida santa, separada para a glória de Deus. Santa, separada do pecado, longe deste mundo. Ser santo é uma ordem divina do Velho Testamento até ao Novo Testamento e até a volta de Cristo. A evidência da eleição é a vida santa. Por quê? Porque em 1 Pedro 1, verso 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus é santo, e Ele quer que pessoas separadas, distantes, longe do pecado, estejam diante dele em santificação. Por isso que ele diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é só falar, é fazer, é proceder em santificação para a glória de Deus. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade, não um motivo para o orgulho. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus escolheu Israel. Só que Deus não escolheu Israel por ser um povo mais importante que os outros, mas porque Deus amava a Israel. E isso fica bem claro em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Não vos teve Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numeroso do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Então você vê que Deus jurou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que ele amaria a Israel. E assim, ele era um povo escolhido porque Deus o amava.
Nós também somos escolhidos por Cristo por causa do amor de Deus. Sua escolha é livre, incondicional e tira todo mérito e virtudes humanas. Por que é incondicional? Ele não coloca condição nenhuma para nos amar. Ele tira todo mérito, ou seja, nada que nós possamos fazer, boas obras ou qualquer outra coisa, nós não vamos conseguir ser salvos. Virtudes humanas, não adianta ser bom, não adianta ser agradável, não adianta viver trancado dentro de casa e não sair para ver coisas feias na rua. Não adianta fazer nada de que nós não vamos herdar a salvação, a não ser por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é exclusivamente por meio de Cristo Jesus. E pela fé em Cristo somos salvos, justificados, perdoados, restaurados, adotados, tudo em Cristo Jesus para vivermos a glória de Deus. E por último, a doutrina da eleição tem como resultado a adoção. Efésios 1:5 nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Na eleição, Deus pretende adotar-nos e nos fazer filhos de sua família. E Deus, como Pai, nos disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade. Mesmo sabendo que Deus nos amou de uma tal maneira, que somos salvos em Cristo Jesus, nós ainda não estamos totalmente livres do pecado. Nós erramos. E se erramos, Deus, como Pai, nos disciplina. Com qual finalidade? Para sermos participantes da sua santidade. Isso fica claro em Hebreus capítulo 12, verso 10. Pois eles, nossos pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o autor, a carta aos Hebreus, nos mostra que o Pai nosso terreno, Ele nos corrigia, nos disciplinava para sermos melhores. E Deus também, como nosso Pai, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, para que possamos verdadeiramente ser santo, como Ele é santo. Em consequência dessa escolha de Deus, é obrigação nossa sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para o louvor de sua glória. E assim nós vamos viver para servir, para adorar, para louvar, para glorificar a Deus de fato e de verdade, em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, assim como o Pai procura. Então o que nós aprendemos hoje, irmãos? A bênção de ser escolhido pelo Pai. Nós somos um povo abençoado. Por quê? Devido às bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. Somos escolhidos por Deus em Cristo. A eleição é incondicional. A eleição é por causa do amor de Deus por nós. Não pelos méritos humanos, não por boas obras, não por placa de igreja, não por líder religioso, mas exclusivamente em Cristo Jesus. E a eleição é um mistério e 4 verdades que ele compartilha conosco, que nós devemos entender, que por causa do grande amor de Deus, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar entregando esse estudo. Senhor, graças te damos, ó Pai. Aplica esta palavra em cada coração. Que possamos entender, ó Pai, que o Senhor nos amou de uma tal maneira. E que o Senhor pagou um alto preço por miseráveis pecadores como nós, para nos lavar, regenerar, purificar, perdoar e nos santificar
como na oração sacerdotal de Jesus. Ele diz: eu me santifico para que eles também possam ser santificados. O Senhor em mim, eu em ti, e nós neles, e ele em nós. Esta é a oração sacerdotal, a unidade em Cristo Jesus para a glória de Deus. Pai, se alguém está enfermo, coloque a tua mão de cura, de restauração, Senhor. Se há algum casal, ó Pai, que está passando por momentos difíceis, restaura o casamento, o amor, o diálogo, traga paz. Não há casamento destruído que o Senhor não possa restaurar. Coloque a tua mão sobre cada família, sobre cada filho, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.